Eu passei para ele, mas ele foi falar do pastor, é o que deu, tá bom? Eu mandei on time, tá vendo? É muito sério brincar com o servo de Deus. Então, aí ele fica pondo culpa em mim, mas eu mandei os anúncios, praticamente escritos, nós encorajamos, porque todas as vezes temos que falar sobre o registro dos cultos presenciais, para uma questão de proteção da igreja e de vocês, que você não pode simplesmente comparecer aqui. Claro que se você comparecer, nós vamos te receber, mas praticamente você tem que fazer o seu registro, e se Deus abençoar, que nós estaremos aqui semana que vem, vamos ter mais uma vez cultos presenciais, se Deus assim quiser. Não se esqueça de fazer o seu registro na semana que vem. O segundo anúncio que ele ia falar é a respeito dos Kids Zoom. Nós mudamos o horário a pedido dos pais, porque mais tarde, com esse calor, alguns pais tentando fazer alguma atividade com os filhos, os horários que estamos tentando adaptar com esse novo tempo que estamos vivendo, não estava ajudando as crianças a participar. Então agora os Kids Zoom, que é a classe das crianças, está acontecendo às 11 horas da manhã. Pais que têm criança, por favor, não esqueça de colocar os seus filhos às 11 horas. E o outro anúncio que ele ia falar é a respeito do Promise Keeper, e nós já falamos sobre isso. O Promise Keeper é um evento de homens que acontece já há anos nos Estados Unidos, mas por um tempo paralisou e voltou. Interessante que justamente esse ano, num momento como esse, e como não tem como ter uma aglomeração, esse evento ele acontecia geralmente em estádios, com milhares de homens, de várias etnias, várias raças, e muito bonito o movimento, mas esse ano eles estão fazendo num local e estão deixando que as igrejas sejam hosts desses eventos, e a nossa igreja será um desses lugares onde as pessoas poderão assistir. Então é muito importante, você quiser mais informação sobre isso, PK, né, Promise Keeper, basta entrar lá no website, você precisa fazer a inscrição lá com eles, não tem custo, mas só para eles saberem, e depois, quando nós disponibilizarmos aqui na igreja, também no nosso website, quando estiver lá, Promise Keeper, será dia 31, dia 1º, então na noite do dia 31 e sábado, dia 1º, você precisa fazer porque temos limite de 100 pessoas. E como nós somos o hoster aqui em Salto São Francisco, tem 2 outras igrejas participando, então eu quero encorajar você, homem, a fazer logo a sua inscrição, assim que você vê lá, tá bom? Mais uma vez dizendo, se pudermos ter esse culto presencial, senão não sei nem como vai ser, vamos orar sobre isso. Mas praticamente esses eram os anúncios. O outro anúncio muito importante é que não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, God knows, TikTok, não, onde estiver aí, segue a gente, compartilha. E se você ainda não compartilhou, pega seu telefone, se você ainda não compartilhou o culto de hoje, compartilha nesse momento na sua rede social e vamos lá, que Deus tem muita coisa para fazer hoje. Meu nome é Max Souza, está aí, para quem não me conhece, pastor da MP Church, e hoje eu tenho o prazer e o privilégio de trazer a palavra de Deus para a sua vida e para vocês que estão me assistindo aqui. Vamos ser sinceros, né? Eu sei que às vezes a gente fica com vergonha de se expor assim quando o pastor faz pergunta, mas quantos têm coragem de dizer que são medrosos? Levanta a mão. Aí eu gosto, mulher, porque vai dizer que não tem nenhum homem medroso. Tem. Alguma coisa você tem medo. Eu tenho um amigo de infância, e eu espero que ele esteja me assistindo, mas ele morre de medo de cobra. Pode ser aquela cobrinha pequena. Pastor, todo mundo tem medo de cobra. Eu não tenho medo de cobra. Eu não tenho, sério. Eu tenho medo de sapo. Eu não posso ver um sapo que me dá um arrepio. Tem gente que tem de barata. Gente, ter medo é normal, faz parte da vida, faz parte do ser humano. Você é um ser que tem sentimentos, e medo é um sentimento. Amém? Então eu vou fazer a pergunta de novo, quantas pessoas têm medo? Não vou falar medroso não, levanta a mão. Você tem que ter medo de alguma coisa, não é possível. Ou medo de altura, ou medo de escuro, ou medo, sei lá. Todo mundo tem medo, faz parte da vida. E eu gosto de pensar que pessoas, eu não tenho medo, mas quando você vê a situação, vem, aí você fala, você falou que não tinha medo. Mas tem, todo mundo tem medo. E deixa eu te dizer algo, medo é bom. Ter medo é bom. Medo na medida correta, no contexto correto é bom, até nos protege. Foi Deus que colocou esse sentimento dentro de nós do medo, para que a gente pudesse nos proteger de determinadas circunstâncias, situações. Então, o medo na dose correta, da forma correta, é bom. Deixa eu dizer algo para vocês, o medo geralmente é fruto do desconhecido. Geralmente você tem medo de algo porque não conhece aquilo. E por isso que crianças têm a tendência de ter mais medo do que adultos. Né? Quantos lembram do trem fantasma? Né?
O pastor Paulo pregou o primeiro culto, e só para descontrair, ele falou assim, eu estou com o celular aqui lendo a Bíblia, porque eu sou milênio. Aí eu pensei, eu sou milenar, porque eu sou velho. Mas a gente que é mais velho lembra do trem fantasma, né? Lembra daquilo? Um carrinho, para quem não sabe, esses jovens que estão me assistindo, sabe? É um carrinho que você entra, tipo tem esses nos parques de diversões, hoje não chama trem fantasma mais, mas você entrava para levar susto. E era terrível entrar ali. Mas depois da segunda, terceira vez que você entrava, já não fazia medo mais. Quantos sabem o que eu estou falando, né? Porque você se acostumou, o desconhecido tornou-se conhecido e agora não há mais medo. Eu mesmo acredito, acontece com quem pula de paraquedas, com quem faz coisas assim, que não faz parte da vida cotidiana, mas quando você desconhece, você tem medo. Eu, por exemplo, gosto de participar de vez em quando de tiros, né? Eu vou lá, dou meus tiros, e quem não conhece de armas tem medo. Eu não pego em arma. Claro, é normal, você desconhece, e é bom ter esse medo, e não brinque com arma é perigoso. Mas, com a vez que você se habitua, você sabe dos perigos, dos riscos, e o medo vai embora, você coloca-se num patamar de equilíbrio ali. E o medo funciona para nos proteger, então. Existem, então, momentos que o medo é prejudicial, porque, por falta de conhecer, e nós estamos numa série nesse ano, falando de conhecimento de Deus, e por falta de conhecermos determinadas coisas, ou determinadas situações, temos medo, porque o desconhecido provoca medo. E muitas vezes esse medo paralisa. Pensemos, por exemplo, o que está acontecendo agora. Quem sabe o que vai acontecer? Ninguém. Ninguém tem noção do que irá acontecer nos próximos dias, meses e semanas. O que é esse vírus? E isso tem gerado o quê? Medo. Se tem uma coisa que é comum em todos os países, em todos os lugares, é o medo agora. As pessoas estão com medo porque o que está acontecendo é algo desconhecido. Nunca se viveu algo assim antes. E diga-se de passagem, com o passar do tempo também, as pessoas estão se acostumando, ou tendo conhecimento do que está acontecendo, e estão também perdendo o medo, embora ainda não se saiba ao certo o que é isso. Então, existem pessoas que estão tendo comportamento já assim, para mim tanto faz. Porque ela, na sua mente, diagnosticou que ela já sabe o que se trata, quando sabe o que eu estou falando. E estão tratando isso como nada. E outros, não sabendo o que se trata, estão com medo. E faz parte de cada um tem sentimento diferente, assim como tem medo de barata, ou tem medo de cobra, vai de pessoa para pessoa. E não há ninguém que possa julgar isso. Você está errado, você está certo. É a pessoa, se ela tem ou não tem medo da situação, baseado no conhecimento que ela tem da questão. Então, medo é uma questão interessante, eu quero falar hoje sobre isso. Eu não tenho projetado, eu quero que você abra a sua Bíblia, você que está em casa, abra a sua Bíblia. Eu tenho um texto projetado para você, em Lucas, capítulo de número 12. Vou ver se eu consigo passar aqui, perfeito. Capítulo 12, versos 4 a 9. Poucos dias o Senhor me deu esse texto, e eu guardei no meu coração, sabia que eu ia pregar nessa semana, nós estamos num tema livre nesse mês, e o Espírito Santo falou comigo, fale sobre medo. Eu falei, eu vou falar sobre isso. E nesse contexto aqui, só para a gente entender, Jesus estava falando com seus discípulos, mas tinha ali uma audiência enorme de pessoas ouvindo. Jesus sempre fazia isso. Aproveitava a oportunidade que várias pessoas estavam ouvindo e ensinava aos seus discípulos, tendo como, mais audiência a multidão. E Jesus aproveitava para ensinar. Era um momento importante, então, para ensino. Então, Lucas capítulo 12, verso 4, se você encontrou, diz assim, ele estava falando com os seus discípulos, e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Qual é o preço de 5 pardais? 2 moedas de cobre? E, no entanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos de sua cabeça estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Eu lhes digo a verdade, quem me reconhecer aqui, diante das pessoas, o Filho do Homem
o reconhecerá na presença dos anjos de Deus. Mas quem me negar aqui será negado diante dos anjos de Deus. Jesus tinha um tema em particular aqui, que não é o tema da minha mensagem, mas um tema que Jesus queria trazer aqui, era: Deus está no controle de todas as coisas. Repita comigo: Deus está no controle de todas as coisas. Jesus queria deixar isso claro para as pessoas, das mínimas, das mais insignificantes, às mais relevantes. E Jesus usa aqui uma ilustração forte: até os fios de cabelo seus estão contados. Bem, para muitos isso não é difícil, né? De longe você sabe quantos tem, né? Você olha, ali 3, e olha lá. Mas se a pessoa tem assim uma vasta, eu já tive muito cabelo, hoje em dia eu faço um corte para disfarçar, porque caiu muito já, né? A idade chegou e a gente vai perdendo os cabelos. Mas até uma coisa assim que é insignificante. Quem importa com o número de cabelos que você tem? Deus se importa. Deus sabe quantos fios de cabelos tem na nossa cabeça. Jesus estava mostrando a relevância do poder de Deus. Deus sabe tudo, Deus está no controle de tudo. Nada está acabado até que Deus diga que terminou. E essa palavra para você: nada termina quanto Deus não diz que terminou. Todos nós podemos e iremos passar por momentos difíceis na vida. Mas eu quero te dizer, não é o fim, até que Deus diga que é o fim. Amém? Quantos aqui já tiveram o privilégio, ou você que está em casa, escreve no comentário, de viajar de trem? Eu tenho um sonho de viajar. Eu já viajei, mas não como eu quero viajar. Eu quero viajar no Canadá de trem. Eu vi uma vez uma filmagem sobre o Canadá e o trem. Eu fiquei fascinado com aquilo. Está no meu bucket list. Eu quero um dia fazer essa viagem. Mas eu fiz uma viagem uma vez de uma cidade próxima ao Grand Canyon, até o Grand Canyon, com minha esposa e minha sogra, de trem. Foi de dia, foi muito gostoso. Era um trem daqueles de faroeste, bem antigo. E tinha um certo skit, né, uma peça que acontecia, que os cavaleiros vinham assim, com as máscaras, igual a gente está usando hoje para roubar banco. E eles vinham de chapéu de cowboy, atirando no trem, e eu menti para minha sogra, que estava assaltando de verdade, ela acreditou, foi muito legal. Estamos sendo assaltados, e minha sogra desesperou. Eu tenho isso gravado, muito bom. E naquele dia foi a minha primeira experiência de trem. Mas eu tenho vontade de viajar de trem mesmo, essas viagens longas. E eu quero entrar num túnel escuro com o trem. Aqui a gente já entrou de BART, né? Quando a gente vai desse lado, BART, para quem está assistindo do Brasil, é um tipo de metrô urbano que nos move aqui de um lugar a outro, que é bem grande para quem está assistindo no Brasil. E existe uma parte desse caminho que é debaixo da água, debaixo da baía aqui, e fica tudo escuro, né? E a primeira vez que eu entrei ali, aí a gente está falando de medo, eu fiquei meio... pensa bem, aquele goiano que saiu lá daquela cidade lá, que nada mais é do que uma linda fazenda assaltada, desculpa, brincadeira, uma fazenda bonita. É uma cidade que não tem o que tem aqui. Então, a primeira vez que eu entrei de BART, no Goiânia não tem metrô, né? Quem é de São Paulo é diferente. Eu fiquei assustado, aquele negócio... Aí, de repente, ficou tudo escuro. Quem passou por isso tem coragem, levanta a mão e faz a mesma coisa. Ficou com medo. Você não sabia o que era aquilo. Você fingiu que está tudo ok, mas você ficou, meu Deus, e agora? E aí o cara que estava comigo, me conduzindo, falou assim: nós estamos debaixo da água agora. Eu, Jesus, que desespero que dá, irmãos. Porque era novo para mim. Mas deixa eu dizer uma coisa, por mais inconfortável que seja a situação, e eu aqui estou brincando, mas levando agora a sério, ninguém pula do trem. Quando sabe o que eu estou falando? Eu, pelo menos, nunca vi alguém por quem passou num túnel, sai correndo, gritando: você deixa eu sair daqui. Porque se fizer isso, e se tiver como fazer isso, vai ser pior do que ficar no trem, vai se machucar bastante. Não é verdade? Porque o trem está em movimento, o trem está num lugar escuro, e tudo que você precisa de fazer é confiar no maquinista e saber que tem um túnel que vai acabar e tem uma luz no fundo do túnel. Quantos podem dizer amém? Isso vai passar. Nenhuma situação é eterna, nem mesmo as boas, nem mesmo as ruins. Essa outra você vai ter, com certeza, tido a experiência. Quantos já viajaram de avião? Levanta a mão, não é possível que você venha aqui de jegue. Poxa, eu fiz o teste agora que pessoas não participam do culto porque não quer. Você não está vendo o que eu estou vendo. Eu pergunto, as pessoas não levantam a mão. Quantos já viajaram de avião? Levanta a mão. Não é possível que você veio para cá de quê? Eu nasci aqui, pastor. Mas já viajou de avião. Não é possível, senão seu pai vai ter que te levar para uma viagem de avião. Quem viaja de avião já passou por essa experiência de
turbulência, né? Turbulência não é bom, queridos. A primeira vez que você experimenta uma turbulência é algo terrível, dá medo. Tem gente que tem até hoje, eu tinha pânico de turbulências. Hoje eu durmo, eu acho que é o sacoalhar da cadeirinha, que dá um sono, irmão, aquela turbulência para mim hoje. Mas eu tive medo já daquilo. Minha esposa é testemunha, eu não dormia no voo. E hoje eu apago e vai uma bênção. Mas bem, o que a gente faz quando está passando por uma turbulência? Se formos pessoas sensatas, obediência, como pregou o pastor Mil semana passada, obediência gera bênção, a gente segue as instruções, fica sentado, aperta o cinto e espera passar, porque vai passar. Eu nunca vi ninguém levantando, correndo, procurando paraquedas, querendo pular, porque o avião está em turbulência. Se fizer isso é louco, pode prender. As pessoas têm que esperar. E por que eu estou falando isso? Porque essas situações espelham exatamente o que a gente está vivendo. A gente está passando um momento difícil, talvez de um túnel escuro para alguns, turbulência para outros. Mas deixa eu dizer algo, vai passar. Vou tentar mudar isso aqui para não ficar fazendo tanto barulho na minha blusa. Vai passar. Diga comigo, vai passar. O tema da minha mensagem hoje é, bem rapidinho, como diz o pastor Milson, 10 minutos, o que temer? Porque esse é o assunto da minha mensagem, tirando no contexto que Jesus falou aqui hoje, o que temer? Jesus falou de praticamente duas coisas aqui que era comum para as pessoas temerem nos seus dias. Primeiro, temor aos homens. Diga comigo, temor aos homens. Claramente ele diz ali, eu vos digo, amigos meus, não temais o que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. E aí você pensa assim, o que Jesus está dizendo? Primeiro você tem que entender o contexto que eles viviam. Jesus e eles viviam dias onde o povo de Israel, que embora uma nação, estava sob o domínio dos romanos, e os romanos tinham poder de tirar a vida de quem eles quisessem. Tanto é que fizeram com Jesus e mais tarde fizeram com os discípulos. Então, era uma ameaça real, verdadeira, que poderia acontecer. E, principalmente no que eles estavam vivendo, era muito comum, porque os romanos não gostavam de aglomerações de pessoas. Qualquer semelhança é mera coincidência. Eles não gostavam. Poderia ser um motim, poderia ser algo que poderia levantar uma rebelião contra o império. É por isso que a maior parte do ensino de Jesus se dá justamente aonde? Nas pequenas cidades e não nas grandes cidades, e se dá onde? Nos desertos. Você já leu isso? Jesus estava ali caminhando no deserto, de repente uma multidão, no lago da Galileia, e como não tinha o que temos hoje, tecnologia, filmadora, ninguém com celular para filmar, demorava essa informação chegar até os líderes. Mas era arriscado. Era arriscado estar com grandes números de pessoas. E muitos, então, que andavam com Jesus, queriam andar com Jesus, mas tinham medo dessa situação. Eu vou acabar morrendo se eu ficar no meio desse povo. E é verdade, sabia? Andar com um crente, você morre. Morre para o mundo e nasce para Deus. Quantos podem dizer amém? Eles iam morrer, mas não a morte que eles estavam pensando. E aí Jesus fala assim, olha, deixa eu dizer algo para vocês, não tema essas pessoas. Por quê? O medo é fruto do desconhecido. Eu quero que vocês saibam algo. Eu quero ensinar algo para vocês. Saber a verdade libertará vocês do medo. Em João capítulo 11, versos 25 e 26, Jesus uma vez disse isso, e isso aqui liberta toda pessoa do medo da morte física. Disse-lhe Jesus, vamos ler todo mundo? Eu sou a ressurreição, vamos ler todo mundo? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Amém? Jesus começa a trazer uma revelação que a morte não era o fim. Que a morte não era o fim. E que ele, mesmo que viesse a morte, ele provou isso através da sua vida e em outras ocasiões, trazendo também a vida a pessoas que morreram, tinha poder sobre a morte. E ele estava tentando mostrar aos seus discípulos, não precisa temer a morte, porque eu sou o autor da vida. Quando você sabe disso, você não teme mais a morte. Hoje no mundo está se levantando um medo constante das pessoas da morte, medo de sermos atingidos por outras pessoas. Eu disse no princípio que eu gosto de atirar, eu moro próximo de uma loja de armas,
E desde que começou essa pandemia, ali em São Bruno, quem conhece a região sabe o que eu estou falando, é uma loja bem pequena, mas é uma das mais fortes para venda de armas e munição aqui. É do lado da minha casa. E quando começou, as pessoas dessa região, para quem está assistindo não sabe disso, são contra armas, né? Mas quando começou a pandemia, o que as pessoas fizeram? Correram para se armar. E está assim todos os dias, 50, 60 pessoas na porta da loja todo dia, ao ponto que não tem mais armas. Por que isso? Porque as pessoas estão com medo. Medo de quê, pastor? Sei lá, nem eu sei o que elas estão com medo, mas estão com medo, sei lá, de uma guerra civil, de um ataque, de um roubo, e elas estão tentando se proteger, elas têm medo. Mas quem tem Cristo não precisa ter medo. Quantos podem dizer amém? A gente não precisa ter medo do que o homem pode fazer, porque nem mesmo a morte é o fim para nós. Digamos que a pior coisa que poderia nos acontecer é o quê? Morrer, matar você. Aí você, estou no céu. Eu, esses dias, e minha esposa estávamos fazendo uma caminhada, conversando, Jesus, volta logo. Mas leva todo mundo, né? Não deixa minhas filhas para trás, não, né? A gente, se o Senhor voltar, vamos levar todo mundo, para ninguém ficar sofrendo, porque a gente está pronto para encontrar com o Senhor. Então, Jesus deixa claramente, não temas ao homem, não temas a morte, porque eles nada lhe podem fazer. Quando você conhece, essa revelação lhe é feita, você perde o medo. Segundo, Jesus diz aí claramente, e eu vou ter que correr, temor das circunstâncias. Jesus diz, não tema as circunstâncias, não tema os homens que podem tirar a sua vida e não tema as circunstâncias. Quais circunstâncias? Claramente ele diz, qual é o preço de 5 pardais? 2 moedas de cobre? E, no entanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Não se esquece de nenhum deles, até o cabelo de suas cabeças estão todos contados, portanto, não tenha medo, vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Jesus está falando para eles aí porque pardais sempre foi assim um animal que tem em todo lugar, e quando eu fui em Israel eu vi que, eu pensava que o pardal era brasileiro quando eu era mais jovem, não tinha conhecimento, eu pensava que o pardal era animal, mas eu fui lá em Israel e vi pardal lá no templo do Senhor. E me lembrei daquela passagem que diz que até o pardal encontrou casa, né, no seu templo, Senhor. E pardal é um animal comum, e para muitos sem valor, mas para Deus muito valioso, porque aí faz uma alegoria, né? 2 moedas de cobre era um valor insignificante que se comprava por um pardal para oferecer de oferta no templo, por exemplo. Era para pessoas bem pobres. Mas Jesus diz assim, olha, até os pardais que são insignificantes para nós têm valor para Deus. E vocês muito mais valor. E sabe uma coisa? O contexto que está tentando trazer para nós é que Deus que cuida do pardal, cuida de você. Eu sei que você não pode tocar em ninguém, mas vira para alguém de longe e fala assim, Deus cuida do pardal e Deus cuida de você. Cuida de você. A ideia aqui é a ideia de Mateus 6, queridos, que havia uma preocupação comum, que é uma preocupação válida para todos nós, o que a gente vai fazer com essa pandemia, com esses dias difíceis, com ganhar dinheiro. É normal pensarmos sobre isso. Mas lembra que eu disse que o medo é bom, mas o medo exagero, o medo em proporções erradas é perigoso, ele nos trava. Então, um conhecimento adequado da verdade te liberta do medo. Você terá, talvez, preocupações, mas não medo. Terá responsabilidades, mas não medo. Olha o que diz essa passagem de Mateus 6,31. Não se preocupem dizendo o que vamos comer. Quantos podem dizer amém? Estão com fome? O que vamos vestir? As mulheres dão um amém. O que vamos beber? Os homens ficam calados. O Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Amém? O Pai Celestial sabe. Se você continuar, Ele vai cuidar de você. Essa passagem está dizendo para nós. Quando nós temos um conhecimento de quem é o nosso provedor, de quem cuida de nós, de quem estará do nosso lado nos momentos de dificuldade que o mundo passa, você perde o medo. Então você não tem medo das circunstâncias. Você não tem medo. Mas aí Jesus insere algo muito interessante e com isso eu vou concluir. Jesus fala assim, mas sabe uma coisa que vocês não estão pensando? Temor a Deus. Temor a Deus. Jesus diz claramente, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Nenhum judeu do primeiro século teria dificuldade de entender essa passagem, e eu preciso explicá-la para nós hoje. Porque, como assim Deus lança as pessoas? No primeiro século, o mal, o bem, todos vinham de Deus. Essa é a ideia. Lembra que a revelação, a teologia, ela é progressiva. Eles criam que tudo era Deus. E, de certa forma, Deus é o soberano e Ele está no trono. É permissão de Deus.
Só que Jesus está mostrando aqui o seguinte, preste atenção, vocês não estão se dando conta daquilo que é mais importante você temer. E a palavra que Jesus usa aqui é uma palavra muito forte. A gente usa temer, medo, em vários contextos, mas a palavra que Jesus usa aqui é uma palavra que traduz-se para nós, sim, temer, mas ela também pode ser traduzida aterrorizar. Ela pode ser traduzida como alarmar-se. A palavra fovemai. Jesus diz, eu quero que vocês fovemai, e vocês fiquem aterrorizados, alarmados com Deus. Mas o pastor, você vai terminar a mensagem assim? Não, calma. Tem 3 minutos para me consertar isso. Porque Jesus jamais diria para a gente ficar atemorizado de Deus, alarmado com Deus. Porque Jesus estava apresentando um Deus amoroso. E como é que você pode ter medo, ficar aterrorizado e ao mesmo tempo dizer que esse Deus te ama? Por isso que muitas vezes essa palavra é melhor ser traduzida, e aí é onde eu quero corrigir o que eu acabei de falar, é reverenciar. O temai ali, essa palavra, na tradução que a gente leu, não é boa. Porque essa palavra ali significa reverencie, venere, obedeça. Em outras palavras, eu quero dizer para vocês a quem vocês devem, tira o temai, reverenciar. A quem vocês precisam de fato obedecer. A quem de fato vocês deviam se preocupar com Deus. Porque um dia todo mundo vai encontrar com Deus. Quer você crer nisso, quer você não. Olha o que diz essa passagem de Hebreus capítulo 9, 27. E assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Jesus disse assim, olha, vocês têm tantas preocupações no mundo, tantas coisas que vos tiram o sono, tantos medos, tantas incertezas, mas vocês deviam ter essa preocupação. Reverenciar é você se dobrar, você se empenhar para aquilo. Vocês deviam se empenhar para isso, porque um dia todos nós vamos enfrentar Deus face a face. Já parou para pensar como a vida é curta? Quando você tem 18, 20 anos, você não pensa nisso, mas quando o tempo vai passando, você fala assim, uau, quantos anos eu tenho mais se viver uma vida normal? E um dia eu vou encontrar com Deus. Então, conclusão dessa mensagem, eu quero deixar para vocês o seguinte, essa meditação hoje. Jesus estava tentando passar para as pessoas uma realidade de algo que não era visto. E porque não era visto, muitas vezes, as pessoas tinham medo também dela. Que era a realidade do que estava por vir. Na passagem que eu li, que eu disse, essa palavra pode significar duas coisas. Eu creio que é justamente essa ideia que precisa ser inserida para nós e para quem está me ouvindo, que talvez não conheça Jesus. Para quem entregou sua vida para Jesus, a gente tem que reverenciar a Deus, obedecer a Deus, honrar a Deus com as nossas vidas. Para quem não fez isso ainda, é bom aterrorizar-se. Porque Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus de justiça. E a sua justiça jamais passará o seu amor. Deus é justo e Deus é bom, Deus é amoroso. E o amor de Deus está sendo expresso nesses dias, Deus dando uma oportunidade a todas as pessoas de se arrependerem. Eu não li para vocês, mas continuando o texto de Lucas, que a gente leu no início, Jesus disse, eu comecei a ler, mas não terminei. Olha o que ele disse, Lucas 12, a gente leu, aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Jesus falou assim, olha, para quem não conhece a Deus e como chegar a Deus, aterrorizem-se. Por quê? Por quê, pastor? Porque Deus é justo e Ele não pode ir contra si mesmo a sua justiça. Ele tem dado a oportunidade a todos nós, Ele tem chamado pessoas a pregar o Evangelho para dizer, a única forma de você chegar a Deus é confessando o Filho perante os homens. É tão simples, mas é assim. E quando Ele diz, qualquer palavra que for dita contra o Filho não será perdoada, o que Ele está dizendo? Olha, as pessoas hoje estão falando contra o Espírito, contra Jesus, Jesus é isso, Jesus é aquilo, e coisas absurdas acontecem ao redor do mundo, inclusive aconteceu no Brasil, coisas assim absurdas no carnaval, com a imagem de Jesus. E a gente pensa, o que vai acontecer com essas pessoas? Deus os ama e Deus perdoa. E o que significa, mas quem blasfemar contra o Espírito não será perdoado?
Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito. O Espírito Santo que está hoje batendo na porta do seu coração, que está aqui, você que está me ouvindo. E quando diz não há perdão, é que quando nós fechamos o nosso ouvido, o nosso coração não se abre para ouvir essa voz, a gente está fechando a única porta que pode nos levar à salvação eterna. É por isso que não há perdão. É por isso que não tem como ser perdoado, porque uma vez que foi fechada essa porta, não tem como ser aberta novamente. E é o Espírito Santo que está tentando falar com as pessoas, está chamando ao mundo hoje, a humanidade precisa ser desperta, para dizer, olha, vocês estão com medo do coronavírus? Vocês estão com medo da fome? Vocês estão com medo da guerra? Vocês estão com medo dos homens? Vocês estão com medo da falta de emprego? Vocês estão com medo de tudo isso? Deixa eu dizer algo para vocês. O principal é pensar em Deus agora. Porque a nossa vida aqui, todas essas coisas são passageiras. Mas um dia, vamos nos encontrar com Deus. E aí, se a escolha foi feita de confessar Jesus como seu único e eterno Salvador, você não precisa de temer. Basta obedecer e se obedecer a Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Deixa eu orar por você que está online. Pai, eu entreguei a Tua palavra como o Senhor me tem dado ela. Eu sei que não há mensagem popular para esses dias, Senhor. As pessoas não querem ouvir a respeito de céus e inferno, da realidade do céu e do inferno. Mas, Senhor, foi para isso que o Senhor nos chamou. E, Deus, eu sei que uma vez isso sendo esclarecido em nossas mentes, não há o que temer, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Os céus e o inferno existem e é uma realidade, mas quem estará nele, quem se disponibilizar a ir a ele, depende, Senhor, dessa escolha. Assim como num trem, eu escolho ficar sentado e não entrar em pânico, eu escolho confiar no piloto, eu escolho confiar no maquinista. Na vida, eu escolho o que fazer, em quem confiar. E eu te agradeço por milhares e milhares de pessoas, Senhor, que escolheram confiar em Jesus e na palavra do Evangelho e dizer, sabe, são dias difíceis, são dias de tormentos, mas eu tenho colocado a minha confiança em Jesus. E eu sei que no final desse túnel, no final desse voo, eu vou me encontrar com o meu Pai. Até lá, eu aperto o cinto, eu continuo obedecendo, os sinais estão sendo me dados. Pai, eu oro que nesse momento, onde quer que você esteja agora, se você nunca entregou o seu coração para Jesus, eu quero que você faça essa breve oração comigo, dizendo assim, Pai nosso, eu te entrego a minha vida hoje, eu ouvi a Tua palavra, e eu confio em Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Sei que sou um pecador, e eu preciso de ser salvo. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, entre em contato conosco. Vai ser um prazer falar com você. Nós teremos o nosso e-mail no final, info@mpchurch.us. Mande um e-mail para nós e teremos o maior prazer de te ajudar a encontrar uma igreja se você não é dessa área, tá bom? Fique com Deus, tenha uma semana abençoada. Te vejo na semana que vem. A igreja agora, coloque-se de pé, eu quero orar por você. Nós temos uma missão nesse mundo e a missão inclui falar de Jesus às pessoas. As pessoas estão com medo, estão aterrorizadas, porque não conhecem a verdade. E todo medo vai embora quando você conhece a verdade. Como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a maior verdade é essa, que existe um Deus, sim, justo juiz, mas que nos ama. E quem entregar a vida a Ele será salvo. Amém? Pregue essa verdade em todos os lugares que você estiver. Levante as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Tenha uma semana abençoada. Nos ajude aí para quando sair, não sair aglomerando. E a gente se vê, se Deus quiser, aqui a semana que vem. A paz a todos.